Salve, salve amigos! Salve, salve galera ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos e siga nas redes sociais, @narrador Rodrigo. Vamos lá então, análise do clássico Grenal da Arena do Grêmio, vitória do Grêmio 3-0. O Grêmio aproveitou a superioridade numérica depois da expulsão do Bernabé, fez a sua vitória, irrepreensível a atuação do Grêmio, não aproveitou a fragilidade do adversário, aproveitou a superioridade numérica e fez o que tinha que fazer. Ponto. Mas o jogo não se resume somente a isso. Não vamos analisar a expulsão do Bernabé, porque ela foi merecida. Era o último homem, era clara e manifesta a chance de gol, e ele optou pela falta e acabou sendo punido de forma correta. Foi bem expulso pela arbitragem, pelo Whindersson Daronco, o VAR não precisou nem intervir. Mas antes do lance do Bernabé, tem dois lances reclamados pelo Internacional. Aos 2 minutos, uma tesoura do Pavon em cima do Bernabé. Uma chegada forte. Se o VAR analisasse, talvez cartão amarelo. Tá? Acho que seria correto ali marcar o cartão amarelo. Nada mais do que isso. Tá? Até por ser 2 minutos de jogo, dá um cartão amarelo, dá uma chamada, mais uma pegada. O cara também já fica inibido, já não quer mais também entrar com tanta força no jogo, mas não dá nenhum tipo de lance, nenhum cartão, nenhuma advertência naquele lance, erra o Anderson Daronco. Tá? Segundo ponto, lance do Arthur com o Rafael Borré dentro da área. Durante a transmissão, não deu para ver, claro, porque a transmissão não mostrou nenhum replay daquele lance, mostrou só um replay daquele lance. Depois, logo na sequência, essas imagens apareceram na rede social, e aí deu para ver a imagem, ela não é um replay, né? Ela é a imagem crua do lance. E aí o pessoal dá uma aproximada e dá para ver a ação temerária que tem o Arthur em relação ao Rafael Borré. Por quê? O Arthur vai tentar finalizar a bola, o Borré bloqueia, e aí na ação sequente, o Arthur ele arma o cotovelo e acerta, e desfere uma cotovelada no rosto do Rafael Borré. Jogada temerária, colocando em risco ao adversário. No mínimo, era para ter uma revisão, e a partir da revisão, o árbitro decidiria se era lance para cartão amarelo ou se lance para cartão vermelho. Na minha opinião, era lance para cartão vermelho, porque a bola já não estava mais em disputa. Curiosamente, esse mesmo lance aconteceu na semifinal, jogo de volta, Alfredo Jaconi, em que o Arthur sofre uma falta e ele tenta cobrar a falta rapidamente. E aí o jogador de Juventude tenta dar ali uma milonga, tenta atrapalhar a cobrança de falta, e o Arthur faz o mesmo movimento. O Arthur deixa o cotovelo no jogador da equipe do Juventude. Sequer houve análise. O VAR poderia entrar nesse tipo de lance porque era uma conduta violenta. E sequer o VAR entrou nesse lance para fazer análise. Siga lá o @soldapito, que ele fez uma análise desses lances, ou desse principal lance que aconteceu lá no Alfredo Jaconi, e ele fala do erro do Rafael Klein, que ele era para ter visto no campo, que ele estava de frente para o lance. E o Jean-Pierre acabou não solicitando ou sugerindo a análise do árbitro de vídeo. Bom, vale lembrar da decisão do ano passado, também entre Grêmio e Juventude, em que o VAR sugere ao Anderson Daronco uma revisão, e o Anderson Daronco é claro em dizer que não era o momento para fazer aquele tipo de revisão, era o último lance do jogo, e que ele deveria ter anulado o gol do Grêmio, o gol que classificou o Grêmio para a decisão do Campeonato Gaúcho. Então, o Grêmio, que reclamou tanto da arbitragem o ano passado, reclamou tanto dos pênaltis ao longo do ano de 2025, o Grêmio chegou a 2 finais do Campeonato Gaúcho com, não vou dizer 100% de ajuda da arbitragem, porque o Grêmio em alguns momentos teve méritos para chegar na decisão do Campeonato Gaúcho, mas nesses 2 lances capitais. No ano passado, em que era para ter sido anulado o gol que deu a classificação do Grêmio, e nesse ano, em que
o cara bate o lateral, coloca o pé no campo, a regra diz ele tem que estar com o pé em cima da linha ou fora do campo para bater o lateral. O Bandeira estava olhando para dentro do campo, sequer o Bandeira estava conferindo o que ele tinha que fazer, que era o trabalho dele, olhar para ver se o cara estava batendo o lateral de forma correta, e ele acabou não olhando isso. Nesse tipo de lance, o VAR não pode intervir. E aí sai o gol do Grêmio, o Grêmio consegue a sua classificação com méritos na disputa de pênalti. E aí, a gente volta um pouquinho no tempo, né? Antes da semifinal, no jogo de ida, teve um lance muito parecido com esse do Arthur, que o jogador de Juventude foi expulso. O VAR solicitou a revisão e de forma correta, tá? E de forma acertada. O jogador do Juventude mereceu ser expulso. Só que o Arthur fez 2 lances como esse e o Arthur sequer cartão amarelo recebeu. Então, sim, há 2 pesos e 2 medidas nas decisões da arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, e isso ficou escancarado nesses últimos jogos. O Juventude é o time que mais tem para reclamar, porque o Juventude sempre toma na tarraqueta nas decisões contra o Grêmio. São micro-erros que fazem toda a diferença lá no final. Fazem toda a diferença lá no final. Como o Bandeira, que está ali só para cuidar o cara que vai bater o lateral. Lateral não tem impedimento, gente. É primário. Ele não precisa ficar cuidando do que está acontecendo dentro da grande área, porque tem o VAR e tem um árbitro de campo. Então, não há necessidade do Bandeira ficar olhando para dentro da grande área. Erro primário. Erro primário. Ponto. Agora, no jogo de volta, também, o VAR sequer sugestionou ao Anderson Daronco dar uma olhadinha no lance do Arthur, porque, querendo ou não, ele atinge o jogador do Internacional. O jogo ficou parado ali alguns minutos e dava tempo pro VAR buscar o replay e analisar. Sequer isto foi feito. Tá. Agora, os outros lances, né? O Inter reclama de uma falta no Ronaldo, que sai o segundo gol do Grêmio. Não, né? Não dá para reclamar desse tipo de falta, porque acontece a falta, mas só que o Inter retoma a posse de bola. E aí o Inter troca mais 4 passes e perde a bola. Então o Inter retomou a posse de bola. Então não há o que reclamar desse lance. Lance do Bernabé também não tem o que reclamar. Bem expulso. Situação clara e manifesta de gol. Ele acabou trocando o gol pela falta. A gente não tinha certeza, né, se o cara ia fazer o gol, mas ele acabou tendo que tomar uma decisão e acabou optando pela falta. Foi punido corretamente com o cartão vermelho, tá? Mas só que são situações e estações. A partir da expulsão do Bernabé, o Grêmio passa por cima. O Grêmio faz 2-0, perde inúmeras oportunidades no primeiro tempo, poderia ter terminado o primeiro tempo com 3-0. O segundo tempo, o Grêmio voltou um pouco mais comedido, não acelerou tanto o jogo, não se desgastou tanto, poupou energia, e está certo, está com 2-0, está com um jogador a mais. Para que vai se expor? Para que vai querer ir para um enfrentamento sem a menor necessidade? Então, estrategicamente, o Grêmio fez uma leitura perfeita do segundo tempo e aproveitou a oportunidade que ganhou de bandejas do Alan Patrick, que acabou errando na hora de dar uma saída de costas para a marcação, pressionado por 2, ele vai tentar driblar, ele é facilmente desarmado, e aí o Grêmio, com o Carlos Vinícius dando uma cavada em cima do Rocher, o Vitor Gabriel tentou tirar, mas a bola pegou nele antes de entrar, e a equipe do Grêmio conseguiu fazer o 3-0. Dentro do campo, as jogadas, o time do Grêmio, o Luiz Castro, eles nada têm a ver com a decisão da arbitragem. Mas claro que os dirigentes do Grêmio, principalmente desde o primeiro Grenal, que a gente viu o condicionamento feito pela arbitragem, que reclamou de forma, vamos dizer assim, demasiada de lances. Não tivemos nenhum lance que fizesse com que o Grêmio fosse para os microfones e reclamasse da arbitragem. Não teve nenhum lance capital, não teve nenhum lance polêmico, não teve nem sequer um lance interpretativo. O jogo foi
completamente limpo. Mas claro que faz parte. Já se sabia que a tendência é que a gente tivesse 2 Grenais na decisão do Campeonato Gaúcho. E ali já começa esse jogo de condicionamento. E foi o que o Grêmio fez. Condicionou a arbitragem. Os dirigentes do Grêmio tiveram a pachorra de ir para a entrevista coletiva, após o jogo contra o Juventude, reclamar da arbitragem de um jogo que eles conseguiram uma classificação e eles foram beneficiados pelas decisões da arbitragem. Lateral que o cara bateu com o pé dentro do campo. E o lance que o Arthur era para ter sido expulso quando estava 1-0 para o Juventude. O jogo estava 1-0 para a Juventude. Isso aí mudaria completamente o jogo. Enfim, são situações que precisam ser pontuadas. Voltando ao jogo, o Grêmio aproveitou, Paulo Pezzolano foi muito mal nas análises pós-expulsão, ele demorou demais para mexer, ele já era para ter recomposto o sistema defensivo, já era para ter colocado o Vitor Gabriel ainda no primeiro tempo. Era um jogo em que tu precisa de doação, tu precisa de um cara para correr, tu precisa de um cara para se entregar no campo. Tu tem que escolher entre Carboneiro e Alan Patrick. Tu não pode iniciar o segundo tempo com os dois dentro do campo. Carboneiro é um cara muito técnico, é um cara que não sente o jogo grande, mas ontem ele estava muito individualista. Ele estava tentando resolver todas as situações. Né? E ele não volta para marcar, ele não fecha espaço. Então, no intervalo, tira ele, coloca o Alan Rodrigues, enfim, coloca o Alex, coloca alguém para conseguir fechar espaço, para conseguir recompor defensivamente. Então era isso que precisava ser feito ali pelo time do Internacional, que o Paulo Pezzolano acabou não fazendo. A gente elogiou tanto o Paulo Pezzolano no Grenal, a gente elogiou tanto o Paulo Pezzolano nos jogos contra o Ipiranga, gostamos do que vimos do Paulo Pezzolano nos jogos do Campeonato Brasileiro, apesar de não ter vencido até agora. O jogo do Atlético Paranaense criou muita oportunidade, teve volume de jogo, mas os mesmos erros se repetiram. No jogo contra o Palmeiras também, 2 erros individuais acabaram custando pelo menos um empate contra o time do Palmeiras. No jogo contra o Flamengo, o Inter teve oportunidades, saiu com empate, mas tem que reclamar muito do empate, porque poderia ter saído com a vitória. Um erro bobo do Bernabé cometendo um pênalti infantil, um erro também do Café Aguirre, que tomou a decisão errada, em vez de passar, ele acabou finalizando errado. Enfim, o Inter que não conseguiu se reforçar bem, não conseguiu ser ativo no mercado, contratou peças que dentro de uma organização de time eles conseguem bem, mas no Clássico Grenal, o técnico Paulo Pezzolano fez leituras completamente equivocadas dos movimentos que o time poderia fazer, mesmo com um jogador a menos. Quando você está com o jogador a menos, meu amigo, não se expõe, se defende, fica lá atrás, vai tentar especular. O 2-0 era muito mais reversível do que o 3-0. Claro, óbvio, pela questão da diferença de gols. Mas o 3-0 é praticamente irreversível. O Grêmio vai precisar fazer muita merda para perder esse título do Campeonato Gaúcho. Mas o fato é que tem decisões que a arbitragem tem tomado ultimamente que, quando acontece para um lado, ela tem uma decisão. Quando acontece para outro lado, ela toma uma decisão completamente diferente. Não vou pegar nem o lance capital do Arthur, que é muito reclamado pelo Inter. Vamos pegar o lance do Arthur contra o Juventude e do lance da expulsão do jogador do Juventude na Arena do Grêmio. São lances idênticos e decisões completamente diferentes. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.